Você fecha o notebook tarde, cansado, mas o seu cérebro ainda continua muito acelerado. Dorme mal, acorda no susto, aquele café forte, e aí vai mais um dia puxado, tentando manter o controle, inclusive da sua alimentação. Aí você come menos, você evita o pão, você troca o arroz por salada, só que sua barriga ela continua lá. E parece que quanto mais esforço você faz, menos resultado aparece. Isso acontece com milhares de homens, milhares de pessoas inteligentes e que são disciplinadas e esforçadas. Gente que resolve vários problemas o dia inteiro, mas ainda assim não consegue resolver o próprio corpo. Só que a culpa ela não é sua. O erro é silencioso. Por exemplo, cortar demais as calorias e esquecer de coisas mais importantes, como por exemplo a proteína. E a ciência ela já sabe disso. Um grande estudo da revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela provou que dietas com pouca proteína reduzem massa magra, derrubam a sua taxa natural e ainda aumentam a sua fome. Já em outra pesquisa, o grupo que consumiu 2 a 2,6 gramas de proteína por peso corporal perdeu mais gordura e manteve mais massa muscular, mesmo comendo menos. Mas assim, não é sobre você comer pouco, é basicamente sobre você comer certo. E nesse vídeo eu vou te mostrar isso na prática. Uma dieta real, com 12 mil calorias, 180 gramas de proteína, validada que você pode utilizar sem tempo, sem paciência, mas com vontade de mudar. E você só pode ajustar as quantidades com base no que você realmente tem que seguir, que é individual. E no final, a cereja do bolo, a refeição mais importante do dia. Ela vai te ajudar a secar gordura à noite e mata a vontade de você abrir aquela geladeira de madrugada que, cara, eu sei como isso é chato e é difícil. Vamos começar com o tópico 1. Primeiro, a estrutura da dieta, que tem que ser simples. Quem fracassa com a dieta, na maioria das vezes, ela não falha por falta de esforço. Ela falha porque o plano que segue exige demais da força de vontade e entrega de menos no quesito de saciedade sobre os resultados. E não só saciedade, mas também sabor e resultados. E quando o seu plano ele não encaixa na sua rotina, ele vira só uma tentativa que começa na segunda e já morre ali na sexta. Por isso, o que você vai ver aqui não é uma dieta restritiva, é uma estrutura alimentar que respeita a fisiologia muito importante que a gente tem que ter. A rotina apertada de quem trabalha muito e também o objetivo principal, que é perder gordura sem sacrificar massa magra, ficando com o corpo mais definido. A divisão do dia é em 4 refeições, tá? Não precisa comer de 3 em 3 horas, não se preocupe com isso. O foco aqui é outro. É manter o seu corpo nutrido, com proteína suficiente, com fibras, micronutrientes essenciais e carboidratos na dose certa, sem excesso, mas também nada de cortar. Cada refeição ela foi pensada com base em 3 critérios: saciedade duradoura, nada de refeições que te deixam com fome em hora, minutos e minutos. E eficiência nutricional. Mais densidade e menos calorias vazias. Também de outros critérios. Facilidade de preparo, porque pode ser feito em casa, guardado na marmita ou batida no liquidificador. E por falar em marmita, se você trabalha o dia inteiro fora, essa estrutura ela foi feita para funcionar com apenas um bloco de preparação semanal. Em 2 horas do domingo, você monta 70% da sua dieta da semana toda, sem precisar ficar dependendo de aplicativo, de delivery, comida de restaurante ou aquele lanche improvisado. Então, esse aqui é o ponto principal. O que eu quero mudar nos próximos minutos, nesse vídeo aqui, é a sua visão sobre uma dieta. Porque assim, o que você vai ver nos próximos minutos é exatamente o que entregamos para homens reais que perderam entre 6 até 12 quilos de gordura em menos de 3 meses. E não é fórmula mágica, é um médico que é comprovar. É estratégia alimentar que funciona. Mas assim, se você ainda não sabe o quanto de calorias e macronutrientes precisa consumir por dia, ou quer montar uma dieta baseada no seu corpo objetivo, tem uma calculadora gratuita de calorias e macros, está aqui na descrição do vídeo. Cara, preenche seus dados que ela vai te dar lá tudo que você precisa, calorias e macros e até a estrutura para você dividir base ali, tá bom? Então, confere quando acabar esse vídeo aqui. Vamos para o tópico 2, que é o café da manhã, que tem que ser um café da manhã nutritivo. A pior forma de começar o dia é ignorando o seu corpo.
E o jejum crônico, aquele jejum que você fica horas, aquele que você não escolhe, mas acaba fazendo por peça ou hábito, cara, é um sabotador invisível para quem quer perder gordura e para quem quer manter massa muscular. O que acontece quando você passa as primeiras horas do seu dia sem comer nada? Bom, o seu corpo ele começa a se adaptar, mas não da forma que você imagina. Ele reduz a sua taxa metabólica, ele preserva a gordura como reserva e começa a usar a sua massa magra como fonte de energia, principalmente se você estiver em déficit calórico e em déficit calórico acumulado. Por isso, o seu café da manhã ideal, ele tem que estar bem composto, tem que estar bem estruturado. Para quem quer resultado, precisa atender três exigências que é muito importantes: interromper o jejum de forma inteligente, fornecer proteína suficiente para ativar a síntese muscular e incluir carboidratos que estabilizam os níveis de energia sem picos de insulina. E aqui está uma composição exata de refeição que eu gosto muito de utilizar aqui. Primeiro, eu utilizo 3 ovos inteiros, 150 gramas de casa, tá? Cara, 100 kg de gema, uma fatia ou 2 fatias de pão integral, aquela fatiazinha bem simples mesmo, uma colher de chá de manteiga que deve dar em torno de 5 gramas, 200 gramas de morango e 1 kiwi. E o total calórico fica de 520 calorias, o macronutrientes 40 gramas de proteína, 30 gramas de carboidrato e 27 gramas de gordura. Essa refeição ela integra o que chamamos de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, gordura boa vindo das gemas e também da manteiga e fibras naturais das frutas com baixo de índice glicêmico. O pão integral, ele entra como função estratégica, tá? Ele oferece aquela glicose de liberação moderada, que é importante também para manter a clareza mental e disposição até a próxima refeição. Pessoal, tem um estudo publicado, tá, na American Journal, muito importante, que mostrou que indivíduos que consomem proteína logo pela manhã, tá, logo quando você acorda, no café da manhã, apresentam maior controle de apetite ao longo do dia e menores níveis de grelina, que é o hormônio da fome, em comparação a quem pula o café da manhã. Ou seja, em comparação a quem pula o café da manhã ou consome apenas carboidratos rápidos. Além disso, essa composição é prática. Os ovos podem ser cozidos ou mexidos, as caras elas já vêm prontas, você pode comprar a cara pasteurizada, tá? As frutas podem ser lavadas e separadas na noite anterior. Tudo fica pronto em menos de 10 minutos. E se você acha que a refeição mais importante vem no começo do dia, cara, espera só para você ver o que acontece quando você organiza o seu jantar da forma certa. Por quê? Porque ele é responsável por manter o metabolismo ativo durante a noite e evitar aqueles ataques na geladeira depois das 9 horas. Mas antes disso, vamos falar aqui da segunda refeição do dia, que segura o seu corpo no modo anabólico, mesmo quando você está comendo menos. Então vamos aqui para o tópico 3, que é o almoço completo, que pode ser feito até na marmita. Entre meio-dia e 2 da tarde, seu corpo está em um ponto crítico. Você precisa de energia para manter o foco mental, mas também de nutrientes para continuar a síntese proteica e manter o seu metabolismo também ativo, mesmo você em déficit calórico. Errar aqui custa muito caro. O almoço, quando ele é fraco em proteína ou mal distribuído em macronutrientes, ele abre muito espaço para você ter fadiga mental e também perda de massa muscular e ataques na geladeira no final da tarde. Por isso, a segunda refeição do seu dia ela tem uma função bem específica. Ela vai fornecer substrato anabólico com densidade nutricional suficiente para você sustentar o seu corpo até o fim do seu expediente. Essa refeição pode ser feita em casa ou levada em marmita e precisa ser prática, porque ninguém tem tempo para preparações gourmet que, cara, no intervalo do almoço não dá, né? Então, as composições é simples e muito eficaz. Primeiro, 150 gramas de patinho moído. Pega parada. Cara, isso aqui é essencial. Muito bom. Você vai utilizar aí uma xícara e meia de arroz integral, uma xícara e meia de feijão. A salada, ela pode ser variada, tá? Com uma colher de sopa de azeite extra virgem, como fonte de gordura ali. E é uma refeição muito simples. O total calórico dá entre 600 a 650 calorias. Macronutrientes, 45 gramas de proteína, 45 gramas de carboidrato e 25 gramas de gordura.
Esse prato, ele traz o que a ciência nutricional ela chama de perfil completo de aminoácidos, combinando com fibras e também lipídios funcionais. Bom, aí tá a carne magra, né, do patinho, que fornece leucina, que é essencial para o estímulo de síntese de proteínas. Tem o arroz, tem o feijão, que juntos oferecem proteína vegetal complementar, fibras solúveis e carboidratos complexos também. E aí entra o azeite, melhora a absorção de vitaminas lipossolúveis e ajuda na sua modulação inflamatória. Eu já falei sobre isso já no canal. Tudo isso sustenta o seu corpo, evita picos de glicemia e ainda respeita o seu déficit calórico. Se for preparado corretamente, esse almoço ele evita um dos pilares da adesão alimentar que você vai ter a longo prazo. A dica prática é simples: cozinhe o feijão e a carne domingo à noite. Divida em 3 potezinhos assim. Use vegetais prontos ou crus, tá? Como a cenoura ralada, alface americano, tomate cereja, que dura muito bem na geladeira. Em menos de 15 minutos, 3 refeições estão prontas. Você alimenta seu corpo, sua recuperação e sua disposição sem esforço necessário. E vamos lá, se você acha que o almoço é o ponto alto da dieta, o ponto mais alto, saiba que a próxima refeição que eu vou falar aqui agora, ela foi criada exatamente para aqueles momentos em que o cansaço bate, a energia cai e a vontade de atacar qualquer coisa que aparece aumenta. E aí que entra o próximo pilar eficaz, que é aquela refeição de tarde. Tópico 4. Shake anabólico de tarde. Pessoal, eu escolhi o shake e eu vou explicar o porquê. Nesse momento, metade do seu dia já passou. E o que começa a bater agora não é só fome, é também um cansaço. O seu foco ele já diminui, o seu humor já está variando e o seu corpo ele já sinaliza queda de energia. É aqui que muita gente, muitos homens, cometem um erro silencioso. Tentam resolver o problema com café ou aquele belisquinho. Só que o resultado, você dá um pico de soninha seguido de mais fome e um efeito dominó que compromete o seu jantar e também toda a sua adesão à dieta. E assim, é ruim, né? Bom, o que seu corpo ele precisa nesse momento não é de estímulo, é substrato. E a forma mais inteligente de você integrar isso, sem complicação, é com um shake anabólico, que alimente os seus músculos, ele reduz seu apetite e também que faça manter a sua carga mental até o final do dia. A preparação, ela leva 2 minutos. Os ingredientes são muito simples. Proteína em pó, você pode utilizar o whey protein normal ou isolado, tá? Uma banana congelada, se tiver disponível uma banana congelada, é melhor ainda. 10 gramas de pasta de amendoim integral, tá? Natural, não é aquela toda saborizada. Pode até ser, mas de preferência a natural. 200 ml de leite vegetal, ou pode ser leite desnatado, sem açúcar, também é excelente. Total calórico, 430 calorias. Macronutrientes, 60 gramas de proteína, 30 gramas de carboidratos e 10 gramas de gordura. Recapitulando, 430 calorias, cara, é muito pouco para um shake tão bom mesmo. Com baixa amendoim, cara, tá no limite. E já aproveitando, se você quiser saber quais suplementos, tá? Eu realmente uso e eu indico sem enrolação e com muita segurança, tá? Tem uma lista completa que eu montei, é uma lista aprovada pela Benus, tá aqui na descrição, tudo testado por mim também, tá? Tem comprovação científica, muito com foco, custo-benefício, cara, sem produto inútil. Tá aqui na descrição, depois confere. Bom, pessoal, essa combinação do hoje da tarde, ela entrega a densidade proteica de absorção rápida, com baixo impacto glicêmico. A banana ela fornece energia de liberação média, sem sobrecarregar o seu sistema digestivo, e a gordura da parte de amendoim ela desacelera a digestão, porque ela promove saciedade prolongada. E o leite ele funciona muito bem com uma base leve, sem enfermar ou gerar desconforto intestinal. E mais importante, eu prefiro sem gordura também que abaixa calorias. Mais importante, pessoal, o horário do consumo favorece muito a recuperação muscular, principalmente se você treina no final da tarde ou da noite. Mesmo que você não treine, manter um fluxo proteico constante ao longo do dia é essencial se você quer manter massa muscular e estimular também o seu metabolismo. E o que o estudo recente chama de Muscular Full Effect, um ponto em que o músculo responde com mais eficiência à ingestão proteica fracionada. Então, assim, esse shake ele pode ser preparado de manhã,
e guardado na sua garrafa térmica. Ele pode ser batido na hora, em qualquer momento da cozinha ou numa copa. É diferente de um lanche qualquer. Ele foi desenhado para ter uma função metabólica e não só calórica, e muito prática. Mas o momento mais decisivo do seu dia ainda está por vir, porque é no fim da noite que todo mundo faz. E o que você vai ver agora é o que chamamos de refeição mais estratégica de toda a dieta. É ela que define se você vai acordar mais leve ou com menos inchaço de sempre, e também se você vai ter um bom sono anabólico. Vamos ao jantar. Tópico 5 aqui, a refeição mais importante do seu dia. É durante a noite que a maioria dos homens, eles integram o resultado do dia a dia. Só que não é por falta de disciplina, é pelo acúmulo de decisões ruins que você teve ao longo das horas. Um jantar leve demais, seguido de ataques de geladeira. É isso que vai acontecer. Ou ao contrário, refeições pesadas que destroem seu sono, inflamam seu corpo e travam a queima de gordura. Mas assim, o jantar, ele não precisa ser o vilão, tá? Ele pode ser o seu maior aliado na sua recomposição corporal, se for estruturado com lógica metabólica. O objetivo aqui é claro, tá? Fornecer proteína de digestão média, fibras, gordura leve e antioxidantes potentes. Tudo isso com baixo impacto glicêmico e também calórico. E o mais importante, gerar saciedade real sem pesar o seu sono. Cara, a composição ideal que eu montei e que eu geralmente faço é a seguinte: 150 gramas de frango desfiado, pode ser grelhado, não tem problema nenhum. Fica de legumes assados, brócolis, abobrinha, cenoura. Uma fatia de queijo magro, pode ser ricota, cottage, ou minas, tá? Ou mussarela light. E você vai colocar também salada grande com folhas verdes e um molho bem leve de azeite, tá? Uma colher sozinha tá ótimo. 250 gramas de morango você vai utilizar como sobremesa. Ou você pode utilizar noia também, cereja, que são outras opções bem legais. Total calórico, 450 calorias. Macronutrientes, 35 gramas de proteína, 25 gramas de carboidrato e 12 gramas de gordura. Essa refeição é como abastecer o motor antes da noite, só que com combustível limpo. Essa proteína magra com um alto valor biológico. Os legumes, eles integram a questão das fibras e também micronutrientes termorreguladoras. A salada, ela vai aumentar o volume alimentar sem elevar as calorias. E o queijo magro ajuda na liberação gradual, né, de questão de aminoácidos durante o sono, além de ser um saborzinho a mais aí na sua dieta, né? Tudo isso favorecendo a recuperação muscular. E aí tem a sobremesa com morango, que tem um papel muito específico. Ele vai fornecer antioxidantes naturais que ajudam a reduzir a inflamação e combater aquele estresse oxidativo e também modular a sua insulina. Não é aleatório, repara que é tudo estratégico, é para quem sente compulsão noturna. Cara, essa aqui é a chave que evita recaídas, tá? É simples e é básico. Quando o jantar, pessoal, ele é completo, a mente não fica buscando desculpas para comer de novo às 10 da noite ou mais tarde. E tem muitos estudos sobre sono e metabolismo que observou que refeições com alta densidade proteica e baixa carga glicêmica, elas melhoram a liberação de GH, que é o hormônio de crescimento, durante o sono profundo. E isso vai fazer o quê? Vai intensificar a mobilização da gordura nas primeiras horas de madrugada. Tudo isso não depende de talento, tá? Depende de você ter estrutura. E é exatamente por isso que essa refeição é considerada a mais importante do dia. Porque ela define não só como você termina, mas como você vai começar o dia seguinte. Entendeu? Só que assim, a dieta ainda não termina aqui. Mesmo com tudo certo, existe muita gente que trava com um único detalhe: falta de variedade, sim, ou adaptação à rotina. Então, o próximo bloco, vou mostrar aqui para vocês como vocês podem ajustar isso sem perder a estratégia. Vamos para o tópico 6, que são ajustes, substituições e como você pode manter na rotina, tá? Mesmo o melhor plano alimentar pode acabar caindo, se ele não encaixar na realidade de quem está executando. O erro comum entre as pessoas que tentam seguir uma dieta é acreditar que precisam copiar cada detalhe de forma engessada. Só que o que realmente funciona é a adaptação inteligente, com base em estrutura, só que não em improviso.
Essa dieta ela foi desenhada para funcionar muito bem com ingredientes acessíveis, preparação rápida e flexibilidade. Mas isso não significa que você tem que ser muito rígido. Existe margem também para adaptação por restrição alimentar ou variação de sabor. E isso precisa ser feito com lógica, sem comprometer os macronutrientes e a sua resposta fisiológica. Então aqui vai alguns ajustes mais estratégicos. Proteína animal. Se você enjoar do frango, pessoal, ou do patinho, você pode alternar com tilápia, ou alcatra, né, lombo suíno, ou os próprios ovos. Tem o atum também, cara, excelente. Todas as suas opções integram de proteína de alto valor biológico e baixo teor de gordura saturada, desde que preparadas sem óleo excessivo. Sobre as fontes vegetais. Vegetarianos podem combinar aí, por exemplo, tofu firme, lentilha, grãos de bico e proteína vegetal, ervilha, arroz, que é aquela proteína texturizada. Mas atenção, será necessário compensar com suplementação de B12 e também com dupla de amido proteico, né? Porque a maioria dos vegetais tem menos densidade por grão. Bom, a parte dos lactocinos, se você tem, pessoal, como eu, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, você pode substituir o queijo por uma versão zero lactose. Pode ser o cottage vegetal ou o abacate, desde que o foco da refeição não seja a proteína, mas ou até o abacate, desde que o foco da proteína não seja desde que o foco da refeição não seja a proteína, como no jantar. As frutas, bom, você tem aí amora, você tem morango, você tem kiwi, cara, todas elas foram escolhidas por seu baixo índice glicêmico e alta densidade antioxidante. Cara, é muito baixo calorias, mas pode ser trocadas por uva, maçã verde, pera, tá? Manga, desde que os ajustes de carboidrato sejam feitos no total diário. Cara, tem melão, tem abacaxi, tem mamão, fruta só pode variar algo que, mano, pode variar tranquilamente. A sua questão só as quantidades aí que tem que ajustar. E para quem trabalha o dia todo fora, a chave é o pré-preparo. Cozinhar arroz, feijão, carnes e legumes no domingo e montar 3 a 4 marmitas. Cara, monta tudo de vez. Você elimina o atrito da decisão diária. A salada ela pode ser montada em potes herméticos, com tampa, durando até 72 horas na geladeira, cara. O shake ele pode ser batido na noite anterior e armazenado em garrafa térmica. E para quem sofre com aquele enjoo alimentar excessivo, aquele desânimo ao comer sempre a mesma coisa, cara, o segredo está no uso de temperos, tá? Alho, cebola roxa, gengibre, curry, páprica defumada, ervas frescas, pimenta do reino, cara, molhos leves, zero caloria, tudo isso muda completamente o paladar sem alternar os macros. E cortes diferentes de carne e métodos de cocção variados também ajudam muito. Você grelhar, você colocar no forno, a vapor, tá? Você fazer na frigideira antiaderente, aquela série de cerâmica. Não é sobre perfeição, pessoal. É sobre você ter aquela constância estratégica. E quando o seu plano ele encaixa na sua rotina, ele deixa de ser dieta e passa a ser estrutura. E agora você já viu a lógica por trás de cada refeição. Só falta apenas um único ponto: a visão completa dos macros e por que essa dieta realmente entrega resultado. Vou falar também onde as pessoas falham e a gente vai aqui para o fechamento. E se você quer aplicar isso na prática, tá? Com estrutura completa, passo a passo, sem depender de planilhas complicadas, achismo ou dietas copiadas da internet, eu tenho um programa chamado Definição Total, que lá já vem com tudo pronto do melhor, utilizando o que eu acredito e também tudo baseado da ciência, tá? É o que eu aplico em mim mesmo com meus alunos. Temos adaptados para casa, academia, plano alimentar flexível, igual a esse que eu te mostrei, e melhor ainda, eu vou te mostrar, você vai aprender a montar suas próprias refeições com comida real. Cartas estratégicas que vão acelerar sua queima de gordura, te tirar da estagnação, todas as táticas para você quebrar, né, o efeito patrulha, continuar evoluindo mês após mês. É o mesmo método que eu já falei que eu uso também com meus alunos. E está saindo agora de R$ 197 por apenas R$ 29,90. É muito direto, é prático, é feito para quem vive na correria, mas quer um corpo definido, com estratégia e não tem aquela grana alta para ficar pagando nutricionista e personal. Se fizer sentido, o link está na descrição. Mas continua aqui comigo, porque agora eu vou te mostrar os marcos finais da dieta.
e por que essa composição ela entrega um resultado tão bom e por que outras pessoas se fazem. Vamos para o último tópico 7, que é os marcos finais, e vamos concluir aqui, tá? Ao longo desse plano, pessoal, cada refeição ela foi construída com base em função metabólica, resposta hormonal e aderência à dieta. Não há espaço para achismo, tá? A lógica é muito simples. O seu corpo, ele acima dos 30 a 40 anos, precisa de proteína suficiente para preservar a massa magra, de calorias bem distribuídas, para você manter o metabolismo ativo nos alimentos reais que sustentam energia e saciedade sem causar picos de glicose ou inflamações silenciosas, tá? E aqui está o balanço final da dieta apresentada que eu falei para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Total calórico diário deu 12.000 calorias. Proteínas aqui, ó, 180 gramas de proteína. Carboidratos, 180 gramas de carboidratos. Cara, excelente. E, ó, gordura, 75 gramas. E esse perfil não foi escolhido por conveniência, ele foi definido com base em evidências sobre recomposição corporal, especialmente em homens que buscam ter aquele emagrecimento definitivo, sem perder massa magra e sem aquela restrição extrema. Então, você manter a ingestão de proteína elevada, como já mostrado no estudo que eu já revelei, vai preservar tecido muscular mesmo em déficit calórico e vai melhorar sua composição corporal em menos tempo, com menos efeito sanfona. A quantidade de carboidratos ela é controlada. Você deu para ver. O suficiente para manter a função cerebral, você manter sua performance nos seus treinos e também a sua reprodução de glicogênio, mas sem causar aquele acúmulo de gorduras, tá? Porque as gorduras, elas vêm das fontes muito nobres, ovos, azeites, sementes e lactocinos, e todas elas garantem aquela estabilidade hormonal, incluindo a produção da sua testo, que despenca com dietas restritivas. Então, pessoal, vamos lá de novo. Não se trata de você comer menos, nem de você cortar tudo. Trata-se de você comer com clareza. E essa dieta, ela entrega exatamente isso. Estrutura que você consegue repetir sem desânimo, sem fome crônica e com o resultado que você vai ver visível nos espelhos nos próximos meses. E o mais importante, ela respeita a sua rotina. Porque não existe transformação física sem respeito à sua realidade, à sua rotina. Você pode treinar bem, dormir pouco e ainda falhar se a alimentação ela for mal planejada. Mas quando cada refeição ela cumpre um papel muito claro, alimentar o músculo, a saciar a fome, controlar o apetite, a acelerar o seu metabolismo, o seu corpo ele vai responder e responde muito rápido. Quem está travado em emagrecimento geralmente não falha por comer demais, ela falha por comer errado, nas horas erradas, com alimentos errados e com quantidades erradas. E com uma estrutura que exige mais esforço do que um homem pode entregar no seu dia a dia. Essa é a diferença entre tentar secar com achismo e seguir um plano real, entre viver de dieta e ter domínio do próprio corpo. Se você entendeu isso hoje, você já deu um passo que a maioria nunca vai dar. Agora você tem a base. O próximo passo é aplicar. E como você já viu, na prática dá para montar tudo isso com comida real, preparo simples e muita estratégia. Se você quiser aprender a montar um plano alimentar flexível, parecido com esse, já validado, com homens de comuns, clica no botão abaixo para você conhecer um pouco mais sobre o programa Definição Total. E se você quer continuar aprendendo o que realmente funciona e complementar o que você já viu nesse vídeo, para você secar gordura sem viver dieta maluca e na academia o dia todo, assista esse outro vídeo aqui do canal. É muito direto, sem enrolação, tá na descrição aqui ou tá no card e pode destravar exatamente o que falta para você.